Quero convosco estar abrindo um texto que o Senhor nos deu para examinarmos e sobre ele refletirmos. O texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 13, a partir do versículo de número 10. Ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Ela andava encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse para a multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para seres curados, não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi, o seu jumento, para levá-lo a beber? Por que motivo não deveria livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Amém. O texto está falando de uma mulher que durante 18 anos foi acometida de uma enfermidade, e a raiz dessa enfermidade justamente era um espírito. A Bíblia diz que ela era uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, já havia 18 anos, e essa enfermidade era justamente o fato de ter o seu corpo curvo. Ela era encurvada, né? E muito provavelmente algumas dificuldades por conta dessa enfermidade ela devia ter. Muito provavelmente se locomovia, né? Fazia quase tudo que uma pessoa normal faz, mas na minha maneira de ver, talvez a grande dificuldade dessa mulher, por conta dessa enfermidade, era a condição de olhar para a direção certa, né? De olhar para frente, de olhar para cima. Por causa da sua posição, devia ser um esforço muito grande, especialmente se fosse bastante encurvada, como a gente crê que realmente ela deveria ser muito encurvada, a ponto de chamar a atenção de Jesus. Então, a tendência normal dessa mulher seria olhar para o chão, né? Pela posição da sua cabeça, o normal seria olhar para o chão, olhar para baixo, né? E com muito esforço, talvez, quem sabe, ela pudesse olhar para frente um pouco mais, com muito esforço. A sua facilidade, a sua tendência era olhar para baixo. E eu quero falar justamente nessa oportunidade um pouquinho sobre o olhar que nós podemos ter e devemos ter, né? O nosso olhar, a direção do nosso olhar, né? E eu colocaria como título desta pregação: olhando na direção certa. Olhando na direção certa. Nós podemos dizer que olhar para baixo, né? E a gente muitas vezes se depara com pessoas que têm uma atitude, mesmo quando anda, né? E estar sempre olhando para o chão, né? É aquele olhar cabisbaixo, né? Muito embora a pessoa não seja encurvada, mas tem uma tendência em olhar para baixo. E eu, então, me dou a liberdade de dizer que o olhar dessa mulher simboliza justamente o olhar das pessoas que estão abatidas. O abatimento, ele traz essa atitude e até essa postura, e até física mesmo, está comprovado. A pessoa abatida, ela tende a se curvar, né? a
curvar a sua coluna, a olhar para baixo, né? É a posição do peso, né? Do fardo, né? Não sei se você já reparou, uma pessoa que anda, pessoa que está estressada, pessoa que está muito cansada, é normal ela andar, né, com os ombros caídos e a cabeça para baixo, né? O olhar talvez do desinteresse, né? Da falta de curiosidade, porque a gente, quando anda na rua, a gente sempre procura, porque eu particularmente passo por muitos lugares de carro e pela velocidade a gente não percebe muitas vezes detalhe de uma rua quando você passa a pé, né? Então, quando a gente passa a pé, a gente olha para as casas, para os bares, para o comércio, né? E você percebe. E a pessoa desinteressada dificilmente tem essa atitude de olhar sequer para frente, né? Então, aquele olhar de abatimento, o olhar de desinteresse, né? É o olhar voltado para o chão, né? E o chão é o lugar dos caídos, o chão é o lugar dos derrotados, né? Nós podemos, e certamente na nossa vida passamos por muitas lutas, por muitas batalhas, sofremos muitos golpes, mas eu creio que o Senhor nos fortalece a nós prosseguirmos, né? A não permanecermos caídos, a permanecermos no chão, né? E quando Jesus entra na vida da gente, e eu creio que todos nós temos Jesus em nossa vida, em nosso coração, né? Ele nos traz ao nosso coração a fé, a esperança, a confiança e nos convida a levantar os nossos olhos, né? A olhar para frente, a olhar para cima, né? Não olhar para o chão no sentido de estarmos ou vivermos abatidos sempre, né? Com aquele desinteresse pelas coisas, aquela sensação de uma pessoa que não tem interesse em mais nada, né? Anda por andar, vive por viver, né? E eu creio que assim como Jesus, ele fez esse milagre na vida dessa mulher, um milagre físico, né? Muito mais interessado ele está também em endireitar o nosso olhar, né? Eu tive tempo na minha vida em que eu, durante alguns meses, tinha o meu olhar voltado para baixo, pelo cansaço, pelo desânimo, pela luta, pelo peso da prova, né? Mas o mesmo Senhor que nos permite, muitas vezes, passar por essa situação, é o mesmo Senhor que levanta a nossa cabeça, que levanta os nossos olhos e nos faz prosseguir adiante em direção da vitória. Em nome de Jesus, amém? Esse olhar é um olhar típico dessas pessoas, né? Pessoas tristes, pessoas cabisbaixas, pessoas desinteressadas. Mas nós não temos a constatação somente desse tipo de olhar. Nós também sabemos que muitas vezes nós seremos tentados a lançar o nosso olhar para os lados, né? É uma direção diferente da anterior que nós comentamos. Olhar para os lados. É o olhar da tentação. É o olhar da competitividade. Olhar para o lado, olhar para os outros, reparar os outros, né? O olhar da inveja, né? E eu me lembro de um caso típico, biblicamente falando, de alguém que justamente pelo fato de olhar para os lados, né, correu um grande risco, e se não fosse a misericórdia do Senhor, de sucumbir, de perecer. Que foi o caso do nosso irmão Pedro, do apóstolo, né? Quando Jesus ainda estava com eles, e numa das oportunidades em que Jesus efetuou um grande milagre de começar a andar por cima das águas, em direção ao barco,
dos seus discípulos, que estava no meio do mar, sendo açoitado pelo vento, pelas ondas, e Jesus começa a andar por sobre as águas, se aproxima deles, e Pedro se vê desafiado, sente-se encorajado de fazer a mesma coisa, né? E ele pede essa autorização para Jesus para que pudesse sair do barco e experimentar a mesma coisa que o Senhor estava fazendo, de começar a andar por cima das águas em direção ao encontro do seu Senhor, né? Do nosso Salvador Jesus. Mas no trajeto, no caminho, né, entre o barco e o nosso Senhor, que era o caminho que ele tinha que percorrer, ele começa a olhar para os lados. Jesus estava à sua frente, mas ele começa a olhar para as ondas. Ele começa a medir as ondas. Então, quando eu digo para você que esse olhar para os lados pode ser o olhar da tentação, é porque Pedro foi tentado a olhar para a fúria do vento, para o tamanho das ondas, e não se lembrar que quem estava diante dele era muito maior do que o vento e do que as ondas que lhe ameaçavam. Pedro, ele começa a olhar, então é esse olhar que tem a direção errada. A nossa vida, nós somos convocados, na nossa vida como filhos de Deus, como igreja de Jesus, a termos um olhar numa direção, a respeito da qual ainda vamos falar. Nós não somos chamados por Cristo para ficar olhando para a posição de quem está ao meu lado, estar olhando para o pecado que ao meu lado está me sugestionando, me dando propostas, né? Eu não fui chamado para ser melhor e maior que ninguém, né? Eu não fui chamado para competir no sentido de ser mais rico, de ser mais culto, de ser mais poderoso, de ser mais até mesmo a nível de igreja, de ser mais ungido, de ser mais conhecido, né? Esse olhar é um olhar perigoso. Quando a gente tira os nossos olhos do verdadeiro alvo e a gente começa a olhar para o lado, né? Começa a desejar as coisas que estão ao lado, que se mostram, e muitas vezes coisas proibidas, que não nos pertencem, nem podem nos pertencer, né? Então esse olhar da inveja, o olhar da tentação, né? O olhar do medo das circunstâncias, né? Olhar para os lados muitas vezes significa isso, né? Se sentir ameaçado pelo que nos ronda, pelo que nos cerca, pelo que está ao nosso lado. Mas nós não devemos jamais olhar permanentemente para os lados. Evidentemente que sempre acontecerá um momento em que nós somos instigados a lançar um olhar. É impossível você não perceber as coisas que estão ao seu redor. Impossível. É impossível você não perceber que alguém prospera mais do que você. Digo, alguém é mais capaz do que você. É impossível não perceber o pecado que está ao meu lado. Mas isto é simplesmente um espaço muito curto de tempo, é um lance, né? Nós não devemos permanecer com os nossos olhos, fixar os nossos olhos, o nosso olhar para o lado, porque certamente isso nos trará sérios prejuízos, dependendo de onde a gente esteja focalizando os nossos olhos, para onde esteja focalizando os nossos olhos, o nosso olhar. E muitas pessoas se perderam no caminho, muitas pessoas deixaram o caminho justamente por conta desse olhar, né? E muitas pessoas
pecaram contra Deus, não somente porque desejaram coisas que lhe eram impróprias e coisas não lícitas, mas muitas pessoas pecaram contra o Senhor no sentido de blasfemar contra o Senhor, né? De olhar para o lado e dizer, puxa Deus, mas por que ele alcança isso? Por que ele consegue isso? Então essa coisa de comparar, né? De querer se comparar. Dentro da igreja a gente percebe isso muitas vezes, né? Dentro de ministérios a gente percebe isso, essa raiz ruim, venenosa no coração, forçando alguém a olhar para o outro, para o ministério do outro, para a casa do outro, para a família do outro, né? Cuidado, portanto, para onde está direcionado o seu olhar. O nosso Deus e Salvador, Ele é maravilhoso, Ele é glorioso, e Ele efetivamente deve ser, como veremos, o grande foco do nosso olhar. Sempre, independentemente do que eu experimente, independentemente do que eu possa viver, sofrer, os meus olhos sempre devem estar direcionados para Ele, que tem todo o poder, que tem toda a glória e toda a condição de me fazer triunfar, de me fazer superar as adversidades e de satisfazer todas as minhas necessidades. Existe um olhar também diferente do olhar que se dá para baixo e do olhar que se dá para os lados, que é o olhar que se dá para trás, né? É o olhar para a retaguarda. Então, poderíamos dizer que é o olhar da indecisão, né? O olhar da indecisão. É o olhar do sentimento de perda. É o olhar da desistência. Olhar para trás. Esse olhar para trás é esse titubear, né? Olhar para trás. É essa indecisão. Quando a pessoa está indecisa com relação ao caminho que ele tem assumido, se deve seguir ou não, né? Não deve ser raro nós percebemos a pessoa olhar para trás e começar a avaliar o que ele está deixando, e olhar para frente e voltar a olhar para trás, porque esse olhar para trás, em certo sentido, representa abandono. O nosso caminho quase sempre implica em abandono, em deixar coisas, em se desprender de coisas. Nós, evidentemente, não nos desligamos de todas as coisas nessa vida. Ao contrário, né? Às vezes até nos aproximamos mais, mas algumas coisas efetivamente são deixadas para trás. São deixadas no passado e devem ser esquecidas. E essa atitude de titubear, de estar indeciso, né, de não ter a convicção, a certeza, é um mau sinal. A nossa atitude deve ser a atitude do apóstolo Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Seguir e olhar para frente. Eu sei o que é isso. Senti essa tentação, fui tentado, e acho que você em algum momento da sua vida também foi tentado, em deixar amigos, alguns amigos que não lhe servem mais. Não lhe servem mais. Algumas amizades não têm mais sentido. O simples fato de se relacionar, porque são amizades
que não acrescentam, não cooperam, não edificam, ao contrário, muitas vezes se tornam de embaraço. Né? Deixar, por exemplo, uma atividade pseudo-profissional, né? Muitas vezes ilícita, mas que trazia para a pessoa rendimento, e às vezes um alto rendimento. Então essa decisão de deixar, né, uma prática de vida que lhe trazia vantagens. E aí o Senhor agora nos chama para nós vivemos uma vida de santificação, uma vida de fazer as coisas certas e de deixar as coisas erradas. E aí a pessoa começa a olhar para trás, começa a avaliar, pensar, né? Vale a pena, não vale. Então é esse olhar da indecisão, né? Você sabe, talvez o caso mais conhecido, né, do olhar que se dá para trás e condenado por Deus, e a pessoa que teve essa atitude recebeu sobre si justamente as consequências dessa atitude, que foi a mulher de Ló, quando Sodoma e Gomorra iria ser destruída, porque era uma cidade que estava contaminada pela prática do pecado, né, das piores coisas que você possa imaginar. E Deus, na sua misericórdia, antes de destruir essas cidades, envia os seus anjos para tirar dessa cidade Ló, sua esposa, suas filhas, para que depois que ele estivesse fora da cidade, então Deus viesse destruir, porque Deus também poupa os seus. E a ordem do anjo que os retirava daquela cidade é que eles deveriam sair da cidade, deixar para trás da cidade e não olhar para trás. Essa história ela é muito forte. E Jesus, quando ele está ensinando algo ali em Lucas capítulo 9 e versículo 62, ele diz, lembre-se da mulher de Ló. Ele faz menção a esse fato. Não se esqueçam da mulher de Ló, né? O que a mulher de Ló, o que representou essa parada e olhar para a cidade, né? Então, esse sentimento de perda, esse remorso, né? Essa insatisfação, estava sendo salva junto com seu esposo de uma situação terrível, e mesmo assim, né, Deus percebe nela, Deus vê no seu coração essa insatisfação, esse desgosto, porque aquela cidade estava sendo destruída. De alguma maneira essa mulher podia ter alguma ligação, não sei se seria só a questão de parentes, ou talvez a sua casa em si, mas podiam haver outras coisas, né, que trouxeram ao coração dela essa tristeza. E eu creio que uma das coisas que Deus faz na nossa vida é nos gerar desapego. Muito embora Deus nos permita utilizar, usufruir das coisas, mas eu creio que o agir de Deus é no sentido de criar desapego. E aquela mulher estava apegada àquele lugar, sabe lá até por quê. E aquela atitude foi desaprovada por Deus. E a Bíblia fala que ela foi tocada pela tempestade de sal e enxofre que caía. Deus assim destruiu aquela cidade e ela se transformou numa estátua de sal. Ela foi acometida pelo próprio julgamento que estava caindo sobre a cidade e caiu sobre ela, né? Então, o julgamento que veio para o mundo, Sodoma e Gomorra simbolizando o mundo, o julgamento que veio para o mundo veio para aquela que tinha sido a princípio escolhida para ser tirada da vida, né? Porque olhou na direção errada, né? Por isso o autor aos Hebreus, ele nos orienta, ele nos diz que nós devemos olhar na direção certa, visto que temos a nos rodear uma tão grande nuvem de testemunhas. É o que fala o texto de Hebreus capítulo 12, já a partir do versículo 1.
Vamos nos desembaraçar de todo o peso, de tudo que nos prenda, né? De todo o pecado que tenazmente nos assedia. Está ao nosso lado, está nos rodeando. Vamos nos desembaraçar, vamos nos livrar e vamos correr com perseverança a carreira que nos está apresentada ou proposta. Olhando para onde? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Não somente no sentido de olharmos para o seu exemplo, porque o sentido aqui mais até no sentido de olhar para o exemplo dele, do que ele fez, de como ele agiu, mas olhar para ele no sentido de esperar nele, de confiar nele, e saber que ele é aquele que nos tem nas suas mãos, e não somente nós. Jesus disse que a ele foi dado todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra. Então, só para você saber, tudo que ocorre, tudo que sucede e tudo que existe nesse mundo e fora dele está sob o controle do nosso autor e consumador. Então vamos olhar para ele, vamos olhar para ele firmemente, olhar para ele. O profeta Isaías, quando ele, no capítulo 45, Deus, através dele, convida o povo a direcionar o seu olhar para ele, né? Olhai para mim, diz o texto em Isaías 45, 22. Olhai para mim, direcionem o seu olhar para mim e sejam salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olhem para mim. Olhar para Deus. O olhar para Deus, ele sugere muitas coisas, mas no nosso caso é no sentido de estarmos esperando nele, de confiarmos nele, né? Quando nós olhamos para Deus, nós nos sentimos fortalecidos. Quando direcionamos o nosso olhar para ele. Quando nós olhamos para os lados, nós somos tentados a ceder ao que se é proposto a nós, pelo que está ao nosso redor. Quando nós olhamos para trás, somos tentados a sentir saudades daquilo que deixamos. Lembram-se? Lembram-se do Egito, o povo de Israel, quando estava saindo, né? E aí estavam no deserto, e aí começaram a fazer memória, lançar memória do que comiam, das cebolas, dos alhos, né? Aqui nesse deserto agora temos só esse maná, na avaliação deles essa coisa insuportável, já não aguentamos mais, temos saudade do que a gente comia lá atrás. Então, e isso evidentemente machucou, entristeceu o coração do nosso Deus. Nosso Deus ficou sentido, porque estava proporcionando uma libertação a este povo, e o povo lançava o seu olhar para trás, né? Então devemos olhar para Cristo, devemos fazer como o apóstolo Paulo. Se você quiser abrir comigo em Filipenses, já fizemos menção, mas vamos ler o texto, Filipenses capítulo 3 e versículo de número 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, né? Prossigo para o alvo. E no versículo 3 diz assim: esquecendo-me das coisas que ficam para trás, e avanço para as que estão diante de mim, né? Você pode ter certeza, amado, que uma das tentações que nós sofremos constantemente é começarmos a reavaliar em algum momento a nossa decisão e termos deixado alguma coisa e ficou para trás, né? Mas você pode ter certeza que o que está na frente e o que está preparado para nós é infinitamente melhor. Amém. Do que aquilo que deixamos. Amém? Amém? Fiquemos de pé em nome de Jesus.